Por que você continua voltando aos mesmos hábitos, mesmo depois de jurar que tinha acabado com eles? Não uma, nem duas vezes, você já teve essa conversa consigo mesmo mais vezes do que pode contar. Você planejou tudo, tomou a decisão, você realmente queria, e então, em algum lugar entre a decisão e a execução, algo escapou novamente. E aqui está a parte que realmente te incomoda. Não é como se você fosse alguém que não consegue fazer as coisas. Você aparece quando as apostas são reais. Você ajuda outras pessoas. Você já superou coisas difíceis antes. Então, por que tudo continua desmoronando no momento em que é só você, sua palavra para si mesmo, e ninguém está olhando? A maioria das pessoas responde a isso com mais pressão, um sistema mais rigoroso, uma agenda melhor, outro hard reset na segunda-feira de manhã, e isso dura uma semana, talvez duas, antes que desmorone exatamente como sempre. Aqui está o que ninguém te diz. O problema não é sua força de vontade, não é sua rotina, nem mesmo seus hábitos. Esses são sintomas. O problema real está por baixo de tudo isso, em um lugar onde nenhum sistema de produtividade jamais vai. E até que você lide com o que está lá embaixo, tudo que você construir em cima continuará desmoronando. É sobre isso que este vídeo trata. Não mais um framework, não uma rotina matinal melhor, mas a verdadeira razão pela qual o ciclo continua se repetindo e o que realmente é preciso para quebrá-lo de vez. Não é exatamente confiança, pelo menos não o tipo que você encena. Não é autoridade. Você pode ter um título e não tê-la. Você pode ser a voz mais alta na sala e não tê-la. O que essa pessoa tem é algo mais silencioso do que tudo isso. Algo resolvido, como se já tivesse tido a discussão consigo mesmo, que todos os outros ainda têm medo de começar. Aqui está o que a maioria das pessoas nunca descobre. Esse tipo de presença não é construído de fora para dentro. Não é o resultado de trabalhar mais, acordar mais cedo, otimizar sua rotina matinal ou se forçar a fazer repetições suficientes de algo para que, eventualmente, você pareça organizado. Isso é esforço. Isso é performance. E a performance, não importa quão consistente, sempre tem uma costura que aparece sob pressão. O que aquela pessoa na reunião tem é algo diferente. É o resultado de um tipo de trabalho muito mais difícil, muito menos visível. O tipo que você faz em particular. O tipo que exige algo de você que a cultura da produtividade nunca fala. Pede que você se confronte. Carl Jung foi um dos pensadores psicológicos mais importantes do século XX. Ele passou sua carreira estudando não apenas a superfície da mente humana, o comportamento, as escolhas, o raciocínio consciente, mas o que vive por baixo disso. As partes que enterramos, as partes que negamos, as partes que decidimos em algum momento, que não nos é permitido ser. E o que ele descobriu ao longo de décadas de trabalho clínico e profunda investigação pessoal foi um princípio desconfortável, mas difícil de refutar. Você não pode construir uma estabilidade interna genuína sem primeiro ir aos lugares dentro de si que você tem evitado. Este vídeo é exatamente sobre isso, sobre como parar de fugir de si mesmo e começar a construir o tipo de disciplina que não precisa se anunciar, o tipo que as outras pessoas sentem antes mesmo de você dizer uma palavra. Vamos passar por 5 estágios, cada um mais profundo que o anterior, e serei direto com você. Parte disso será desconfortável. Não de uma forma dramática, mas da maneira tranquila e honesta que o crescimento real geralmente acontece. Mas se você está cansado de recomeçar, cansado de precisar das reações de outras pessoas, para saber como você se sente sobre si mesmo, cansado de sentir que poderia ser mais sólido do que é, o que estamos prestes a abordar é o trabalho real. Parte 1. Pare de se anunciar. Deixe-me perguntar algo. Quantas vezes você contou a alguém sobre um objetivo, ficou animado com a reação deles e, em algum momento, deixou a coisa toda morrer silenciosamente? Talvez fosse um objetivo de fitness, ou uma ideia de negócio, um projeto criativo, uma mudança de estilo de vida. Você contou aos seus amigos, talvez postou sobre isso. As pessoas disseram coisas ótimas. E por um dia ou dois, você sentiu que já estava a caminho. E então, nada. A energia simplesmente vazou. A continuidade nunca veio. Você provavelmente se culpou. Disse que era preguiçoso, indisciplinado, que não foi feito para isso. Mas essa não é a verdadeira razão. A verdadeira razão é, na verdade, uma falha no sistema de recompensa do seu cérebro. Funciona assim.
Seu cérebro não consegue distinguir totalmente entre a sensação de fazer algo e a sensação de ser reconhecido por isso. Quando você conta às pessoas sobre seus planos e elas respondem com entusiasmo e encorajamento, seu cérebro libera uma pequena dose de dopamina, o mesmo neuroquímico que ele libera quando você realmente alcança algo. Você sente uma sensação de chegada antes mesmo de ter ido a qualquer lugar. A pressão diminui, a urgência desaparece e o trabalho que você estava prestes a fazer começa a parecer muito menos necessário, porque alguma parte do seu cérebro já sente que aconteceu. Pesquisadores estudaram isso em um experimento. Pessoas que mantiveram seus objetivos em segredo foram significativamente mais propensas a cumpri-los do que pessoas que os anunciaram publicamente. As pessoas que os anunciaram sentiram-se mais realizadas, mesmo que tivessem acabado de começar. Esta é uma das coisas mais importantes que Carl Jung entendeu sobre a psicologia, e ele a expressou em um conceito que chamou persona. A persona é a máscara que usamos em situações sociais. É a versão de nós mesmos que apresentamos para outras pessoas. E aqui está a palavra-chave. Quando você vive demais dentro da sua persona, você começa a confundir apresentar progresso com realmente fazê-lo. Você posta a foto do treino em vez de terminar o treino. Você conta às pessoas sobre o livro que vai escrever, em vez de escrever a primeira página. Você explica a sua transformação aos seus colegas de trabalho antes de ter transformado uma única coisa. E, enquanto isso, o trabalho real permanece intocado. Jung escreveu que quem olha para fora de si está sonhando e quem olha para dentro está acordando. É exatamente isso que acontece quando você compartilha demais seus objetivos. Você está dormindo. Você está vivendo em uma versão sonhada do seu próprio futuro, aquecido pela aprovação de outras pessoas, funcionando com a energia de outra pessoa em vez da sua própria. A primeira disciplina é esta: fique em silêncio. Não permanentemente. Não como uma estratégia social ou algum tipo de jogo de mistério. Fique em silêncio como um ato de honestidade consigo mesmo. Porque quando você para de anunciar seus planos, algo muito revelador acontece. Você começa a descobrir o que realmente está disposto a fazer quando ninguém está olhando. Quando você não conta a ninguém que vai à academia, você ainda vai? Quando ninguém sabe que você está trabalhando em algo novo, você continua trabalhando? Quando não há curtidas para verificar, sem amigos pedindo atualizações, sem aprovação para coletar. O que você faz com seu tempo? Com o que você realmente se importa? O que te impulsiona quando a plateia desaparece? Essas perguntas são desconfortáveis, porque às vezes a resposta não é muita coisa. Às vezes, você percebe que muito do que você chamava de ambição era na verdade apenas uma fome de ser admirado, e essa percepção dói. Mas aqui está a questão. Esse tipo de honestidade não é um fracasso, é o começo de algo real. Quero falar sobre um cara que conheço. O nome dele é Marcos, um sujeito inteligente e cheio de ideias. A cada poucos meses, ele surgia com um novo plano. Um podcast, um negócio paralelo, uma estratégia de investimento. E ele falava sobre isso constantemente. Os amigos dele já tinham ouvido de tudo. Ele tinha um quadro de visão, aplicativos de notas cheios de estruturas. Ele conseguia explicar exatamente o que ia fazer e exatamente por que ia funcionar. Mas nada nunca era lançado e ele não conseguia entender o porquê. Então, um dia, algo mudou. Ele parou de falar sobre isso. Sem anúncios, sem atualizações. Ele simplesmente ficou em silêncio e começou a fazer o trabalho em particular. Meses se passaram. Os amigos dele não sabiam o que ele estava aprontando. E naquele silêncio, algo começou a crescer. Não porque o silêncio fosse mágico, mas porque o silêncio removeu o substituto. Não havia aplausos para coletar como substituto para o progresso, nem encorajamento para confundir com o impulso. Tudo o que ele tinha era o trabalho em si, e o trabalho sem a plateia acabou sendo suficiente. O silêncio é como cobrir uma semente com terra. Você não a está escondendo por vergonha, você a está cobrindo porque é disso que ela precisa para crescer. Se você puxar a semente todos os dias para verificar se ela brotou, você a matará. Seus objetivos são os mesmos. Eles precisam de um período em que estejam protegidos do ruído externo, onde sejam apenas seus. Ninguém comentando, ninguém julgando, a reação de ninguém moldando o que você faz em seguida. A disciplina do silêncio é confiar que o trabalho tem valor, mesmo quando ninguém sabe o que você está fazendo. E quando você constrói essa confiança, quando você para de precisar de uma plateia, algo muda. As pessoas começam a notar, não porque você pediu, mas porque os resultados falam por si. Você não precisa mais se explicar. Sua vida te explica. Parte 2.
a parte de você da qual você está se escondendo. Uma vez que você tira sua energia do palco, uma vez que você para de exibir seu crescimento para outras pessoas, algo acontece para o qual a maioria das pessoas não está preparada. Você fica em silêncio. E nesse silêncio, você começa a ouvir coisas. Não necessariamente coisas boas, nem coisas inspiradoras. Você começa a ouvir as coisas que você tem abafado, com barulho. O ciúme que você não quer admitir. O ressentimento que você tem chamado por um nome diferente. A insegurança por trás do que você disse a si mesmo que era confiança. A raiva sobre o que você tem apresentado como paciência. Bem-vindo à sombra. Este é o conceito que Jung passou grande parte de sua carreira tentando explicar, porque ele acreditava ser a parte mais importante e mais incompreendida da psique humana. A sombra não é o seu lado maligno. Não é algum monstro debaixo da superfície esperando para dominar. É mais simples que isso e mais assustador que isso, porque é mais comum. A sombra é tudo sobre você, que você decidiu que não pode ser. É assim que se desenvolve. Quando você estava crescendo, você aprendeu muito rapidamente quais partes de você eram aceitáveis e quais partes não eram. Talvez a raiva não fosse aceitável em sua família, então você enterrou a raiva. Talvez a ambição fosse mal vista, então você enterrou a ambição. Talvez a carência fosse tratada como fraqueza, então você aprendeu a fingir que nunca precisou de nada. Tudo isso não desapareceu. Só porque você o reprimiu, ele foi para o armazenamento. E o armazenamento na psique humana não funciona como funciona no seu porão. As coisas que você guarda não ficam lá quietas. Ele vaza. Ele molda seu comportamento de maneiras que você não reconhece e não pode controlar. Pense nisso. Você já reagiu exageradamente a algo pequeno e depois se sentiu confuso sobre por que reagiu tão fortemente? Essa é a sombra. Você já teve um momento em que outra pessoa tem sucesso e você se pega torcendo para que não seja essa é a sombra? Você já se irritou irracionalmente com alguém que está sendo exatamente o que você secretamente gostaria de ter permissão para ser? Essa também é a sombra. Nada disso faz de você uma pessoa má, faz de você uma pessoa. Toda pessoa viva tem uma sombra. A questão não é se você tem uma. A questão é se você está ciente dela, porque quando você não está ciente dela, ela está no comando. Jung colocou desta forma: o que você torna inconsciente irá controlá-lo. O que você não nomeia irá nomeá-lo. E o que você se recusa a ver em si mesmo, você verá em todos os outros lugares, geralmente nas pessoas que mais o incomodam. Existe um conceito em psicologia chamado projeção. Significa que as coisas que não podemos aceitar em nós mesmos, projetamos para fora, nas outras pessoas. A pessoa que não consegue admitir sua própria desonestidade fica obcecada com a desonestidade dos outros. A pessoa que não consegue reconhecer sua própria raiva se torna alguém que percebe agressão em todo lugar. A pessoa que enterrou seu próprio desejo de reconhecimento passa seu tempo ressentindo as pessoas que têm a audácia de querer isso abertamente suas. Reações mais fortes a outras pessoas são frequentemente um espelho, e o que elas estão refletindo é geralmente a parte de você que você tem se recusado a olhar. Aqui está uma história que pode ajudar a tornar isso concreto. Havia uma mulher chamada Claire que se orgulhava de ser tranquila, sem drama, sem reclamações. Sempre a pessoa com quem as pessoas podiam contar para ser calma e compreensiva. Ela genuinamente acreditava que esse era seu eu completo. E por anos funcionou. As pessoas a amavam por isso. Mas havia um padrão que ela não conseguia explicar. Toda vez que ela entrava em um relacionamento sério, ele desmoronava da mesma forma. Ela seria perfeitamente agradável e complacente por meses. E então, aparentemente do nada, ela diria ou faria algo que destruiria tudo, sem aviso, sem preparação, apenas de repente. Todo o relacionamento estava em chamas. Ela pensava que era apenas azarada no amor. Ela pensava que o problema era sempre a outra pessoa. Não foi até que ela começou a fazer um trabalho interno real, escrevendo um diário. Terapia sentada com o próprio desconforto, que ela começou a ver o que realmente estava acontecendo. Toda aquela agradabilidade e facilidade não era realmente ela, era a sua persona. Era a versão de si mesma que ela achava que tinha que ser para ser amada. Por baixo, era uma pessoa que tinha necessidades muito reais, frustrações muito reais. E muita raiva, muito legítima, que não tinha para onde ir. A sombra não desaparece porque você a ignora, ela se acumula e então detona.
Integrar a sombra não é sobre se tornar seus piores impulsos, não é dar a si mesmo permissão para ser mesquinho ou cruel ou egoísta. É sobre arrastar esses impulsos para a luz e compreendê-los, porque quando você os compreende, você pode trabalhar com eles, e quando você pode trabalhar com eles, eles param de trabalhar contra você. Aqui está como isso realmente se parece na prática. Quando você sente uma emoção forte e desconfortável, ciúme, raiva, vergonha, ressentimento, não se apresse em justificá-lo ou explicá-lo. Sente-se com ele por um momento. Fique curioso sobre ele. Pergunte a si mesmo: o que este sentimento diz sobre o que eu quero? O que ele diz sobre o que eu tenho medo? O que ele diz sobre uma parte de mim que não tem recebido o que precisa? A raiva é quase sempre um sinal de que um limite foi violado. Se você foi ensinado a vida toda que a raiva é errada, você provavelmente tem deixado as pessoas pisarem em seus limites. E se chamando de paciente, a raiva está certa. A raiva é informação. O problema não é a raiva em si. O problema é que, sem reconhecê-la, você não tem como usá-la construtivamente. O ciúme é quase sempre um sinal sobre seus próprios desejos. Quando você sente ciúmes de alguém, você quase sempre sente ciúmes de algo específico, algo que eles têm ou estão fazendo que você secretamente deseja para si mesmo. Essa é uma informação útil, é a sua psique dizendo que você realmente se importa. Se você continuar fingindo que não está com ciúmes, você desperdiça essa informação. Se você olhar para ela honestamente, você pode usá-la como uma bússola. A sombra, quando integrada, não te piora, ela te torna completo e a totalidade, a experiência de conhecer e aceitar todo o seu ser, não apenas as partes apresentáveis. É onde a verdadeira confiança reside. Não a confiança frágil que desmorona quando alguém aponta uma falha. O tipo de confiança que vem de se conhecer tão bem que nada que alguém diga sobre você é uma surpresa total. Você já esteve lá. Você já viu isso. Não tem mais poder sobre você. Yang disse que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Esse é o trabalho, não se tornar perfeito, mas se tornar honesto. Parte 3. Aprendendo a ficar sozinho consigo mesmo. Uma vez que você começa a fazer este trabalho, uma vez que você para de atuar para o mundo exterior e começa a ser honesto sobre o que realmente está acontecendo dentro de você, algo acontece sobre o qual ninguém te avisa. Você fica solitário. Não o tipo de solidão que vem de estar fisicamente isolado, o tipo que vem do crescimento. Porque quando você começa a mudar em um nível real, você começa a perceber que alguns dos relacionamentos que você construiu foram baseados em uma versão sua que não se encaixa mais. Algumas de suas amizades eram amizades entre você e pessoas que precisavam que você permanecesse pequeno. Alguns de seus padrões sociais eram padrões construídos em torno de suas velhas feridas, em vez de seus valores reais. E à medida que você se afasta disso, à medida que você se torna menos impulsionado pela necessidade de aprovação, menos reativo, menos interessado em se apresentar, algumas dessas conexões começam a se afrouxar. Algumas desaparecerão completamente. Isso não é um castigo. Isso não é um sinal de que você está fazendo errado. É exatamente assim que o crescimento real se parece. Mas significa que você terá que aprender algo em que a maioria dos americanos é espetacularmente ruim. Porque toda a nossa cultura é projetada para tornar isso impossível. Você terá que aprender a ficar sozinho, não isolado, não afastado do mundo. Sozinho consigo mesmo, confortável em sua própria companhia. Capaz de sentar-se em silêncio sem preencher cada silêncio com ruído, sem pegar o telefone reflexivamente. Sem a ansiedade constante de baixo nível que surge quando não há nada para te distrair. A maioria das pessoas, se forem honestas, tem pavor do silêncio. Não porque o silêncio seja inerentemente doloroso, mas porque no silêncio você ouve as coisas das quais tem fugido, seus pensamentos reais, suas dúvidas reais, as perguntas que tem evitado, a dor que você não processou, o inventário honesto de sua própria vida que você tem adiado fazer. Manter-se ocupado é uma das maneiras mais eficazes de evitar sua própria mente. E a cultura americana é perfeitamente projetada para ajudá-lo a fazer exatamente isso. Sempre há algo para assistir, algo para rolar, um lugar para estar, algo para reagir. Você pode ir do momento em que acorda ao momento em que adormece sem nunca ter que passar 30 segundos ininterruptos com seus próprios pensamentos. E para muitas pessoas, esse é o objetivo principal.
Jung escreveu que a solidão não vem de não ter pessoas ao seu redor. Ela vem de ser incapaz de comunicar as coisas que mais importam para você. Quando você passou a vida inteira sendo a versão de si mesmo que outras pessoas precisam que você seja, você pode estar cercado por pessoas e ainda se sentir completamente sozinho porque nenhuma delas realmente te conhece. Como poderiam? Você mal se conhece. Mas quando você começa este trabalho, quando você passa um tempo real em sua própria companhia, quando você começa a conhecer e aceitar seu verdadeiro eu, a experiência da solitude muda completamente. Você não está mais sozinho de uma forma que parece abandono. Você está sozinho de uma forma que parece voltar para casa. Aqui está um exercício que parece simples e na verdade não é. Amanhã de manhã, antes de tocar no seu telefone, antes de ligar qualquer coisa, sente-se em silêncio por 10 minutos. Não medite, não reze, não tente pensar em nada em particular. Apenas sente-se, apenas esteja lá. Observe o que surge. Observe para onde sua mente quer correr e do que ela quer fugir. A maioria das pessoas não consegue fazer isso confortavelmente por 10 minutos. Esse é o objetivo. O desconforto é informação. Aquilo de que você está fugindo é exatamente o que você precisa enfrentar. O objetivo da solitude não é se tornar antissocial, não é se afastar do mundo ou se tornar algum tipo de lobo solitário. O objetivo é construir o que os psicólogos chamam de um senso seguro de si. Um ponto de referência interno estável que você carrega consigo em cada interação. Cada relacionamento, cada ambiente, quando você não tem esse ponto de referência interno, você está sujeito ao ambiente em que está. Você assume a temperatura emocional de quem você é. Ao seu redor, você ajusta suas crenças com base em quem está ouvindo. Você diz uma coisa para uma pessoa e uma coisa diferente para outra. Não porque você está sendo estratégico, mas porque você genuinamente não sabe o que pensa até ver como as pessoas ao seu redor estão reagindo. Isso não é adaptabilidade. Isso é uma perda de si mesmo e o torna muito fácil de influenciar. Mas quando você sabe quem você é, quando você passou um tempo de verdade consigo mesmo, em silêncio, sem atuar, você leva isso para qualquer ambiente. Você pode ouvir outras perspectivas sem perder a sua. Você pode ser tocado sem ser arrastado. Você pode se importar com o que alguém pensa sem precisar da aprovação deles para funcionar. Você se torna, para usar uma imagem simples, uma âncora. Não alguém que não consegue se mover, mas alguém que, quando a água fica agitada, não segue a corrente só porque a corrente é forte. Parte 4. Pare de precisar ser querido. Este é o ponto onde a maioria das pessoas empaca, porque tudo o que falamos até agora, o silêncio, o trabalho da sombra, a solitude, é em sua maioria privado. Você está fazendo isso dentro de si mesmo. Ninguém mais precisa saber. Mas este aparece em público. Este é testado toda vez que você interage com outro ser humano. Abandonar a necessidade de ser querido. A necessidade de ser querido não é uma falha de caráter, é biologia. Seres humanos evoluíram como criaturas sociais. Durante a maior parte da nossa história evolutiva, ser rejeitado do grupo não era um inconveniente social, era uma sentença de morte. Seu cérebro se desenvolveu para tratar a rejeição social como uma ameaça à sobrevivência. Pesquisas em neurociência confirmaram que a dor social ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física. Quando alguém não gosta de você, seu cérebro não está sendo dramático. Ele genuinamente registra isso como um tipo de lesão. Então a atração por buscar aprovação não é fraqueza, é programação. Mas aqui está o problema. Você não está vivendo no ambiente para o qual seu cérebro foi programado. Você está vivendo em um mundo moderno complexo, onde as pessoas que não gostam de você geralmente não vão te matar. Onde o preço de dizer algo impopular geralmente não é o exílio, mas o desconforto. Onde se encaixar, muitas vezes, significa se fazer menor do que você realmente é. E toda vez que você se faz menor para ser aceito, você paga um preço. Você conhece essa sensação? Você disse sim quando queria dizer não. Você riu de algo que não achou engraçado. Você segurou uma opinião verdadeira porque sentiu que não era o que as pessoas queriam ouvir. Você permaneceu em relacionamentos, amizades, parcerias profissionais, talvez até relacionamentos românticos, por mais tempo do que deveria. Porque ir embora significaria lidar com a decepção de alguém com você. Cada um desses momentos lhe custa algo, não algo dramático, apenas um pequeno pedaço da sua própria autenticidade. Um pequeno reforço da mensagem de que seu verdadeiro eu não é seguro para mostrar. E com o tempo, esses pequenos momentos se acumulam. Você começa a perder o controle de quem você realmente é.
Você passou tanto tempo gerenciando as impressões dos outros que você não sabe mais quais são suas opiniões reais, o que você realmente quer, o que você está disposto a defender. Jung chamou isso de superidentificação com a persona. Você se apegou tanto à máscara que você esqueceu que é uma máscara. A performance substituiu a pessoa. Verdadeira maturidade, e quero ser cuidadoso aqui porque não se trata de se tornar frio, contraditório ou difícil, verdadeira maturidade significa desenvolver a capacidade de ser desagradado sem desmoronar. Significa ser capaz de dizer algo verdadeiro e sentir o desconforto de outra pessoa com isso, e não se apressar imediatamente para suavizá-lo, retirar ou reformular para algo mais palatável. Significa ser capaz de recusar um convite sem escrever 3 parágrafos de justificativa. Significa ser capaz de manter uma posição quando desafiado, não porque você é teimoso, mas porque você realmente pensou sobre isso e sabe onde se posiciona. Eis o que acontece quando você para de tentar ser querido. Primeiro, é desconfortável. Você sente a desaprovação. Seu cérebro soa o alarme. Tudo em você quer amenizar a situação, consertar o relacionamento, voltar para um terreno seguro. Mas se você resistir a esse desconforto, se você mantiver o que disse, fez ou decidiu, algo interessante acontece. Você percebe que sobreviveu. A desaprovação não o destruiu. O relacionamento nem sempre terminou. E mesmo quando houve tensão, mesmo quando alguém estava genuinamente chateado com você descobriu que está bem, que seu senso de quem você é não depende da opinião deles sobre você. Isso é liberdade. E uma vez que você começa a prová-la, você não quer voltar para a alternativa. Aqui está o paradoxo que a maioria das pessoas não prevê. Quando você para de tentar ser querido, você frequentemente se torna mais respeitado. Não por todos. Algumas pessoas não gostarão mais de você, elas gostarão menos. E tudo bem. Mas as pessoas que importam confiarão em você, porque você é consistente, porque elas sabem que o que você diz é o que você pensa, porque elas sabem que você não está atuando para elas. As pessoas conseguem sentir a inautenticidade. Elas podem não conseguir nomeá-la, mas a sentem. Há um tipo de desconforto de baixo nível em torno de alguém que está sempre gerenciando a impressão que causa. Como se você não conseguisse relaxar totalmente perto deles, porque você não tem certeza de com quem está realmente lidando. E há um sentimento completamente diferente em torno de alguém que é simplesmente ele mesmo. Mesmo quando esse eu é imperfeito, mesmo quando eles têm opiniões com as quais você discorda, mesmo quando eles às vezes dizem coisas que soam mal. Há um alívio em saber que o que você vê é o que você obtém. Seja essa pessoa, não como uma estratégia, mas como um compromisso com sua própria integridade. Parte 5. Tornando-se alguém que não pode ser controlado. Tudo o que falamos até agora, o silêncio, a sombra, a solidão, a disposição de ser desagradado, tudo isso leva ao que Jung chamou de individuação. Individuação é uma palavra que soa técnica, mas descreve algo muito humano. É o processo de se tornar plena e genuinamente você mesmo. Não o eu que foi moldado inteiramente pelas feridas da sua infância. Não o eu que foi construído para sobreviver ao seu sistema familiar. Não o eu que foi construído para ganhar aprovação ou evitar a dor. Seu eu verdadeiro, aquele que existe no centro de tudo isso, antes das adaptações, antes das máscaras, antes das estratégias de sobrevivência, aquele que ainda está lá quando tudo que é externo é retirado. Jung acreditava que este processo, esta jornada em direção ao seu próprio centro, era a tarefa psicológica fundamental de uma vida humana. E ele também acreditava que a maioria das pessoas nunca realiza, porque fazê-lo exige confrontar tudo, o que já falamos, e a maioria das pessoas preferiria não fazê-la. Mas eis por que isso importa de forma tão prática na vida diária, no mundo real. Pessoas que não se individuaram são fáceis de manipular. Isso não é um insulto, é apenas uma descrição de como a mente humana funciona. Se o seu senso de valor próprio depende da aprovação de outras pessoas, qualquer um que possa controlar o fluxo dessa aprovação pode controlá-lo. Se você tem pavor de ser desaprovado, qualquer um que ameace desaprová-lo tem poder sobre você. Se você não tem certeza de quem você é em sua essência, você vai assumir a identidade de qualquer ambiente em que estiver, e quem quer que comande esse ambiente, comanda você. A manipulação nem sempre parece um plano vilanesco. A maior parte é comum.
É o chefe que sabe que você precisa da validação dele e usa esse conhecimento para fazer você trabalhar nos fins de semana. É o parceiro que sabe que você tem medo de conflito e usa isso para evitar responsabilidades. É o amigo que sabe que você não quer parecer difícil e por isso continua pedindo. Apenas um pouco mais do que você se sente confortável em dar. Nada disso funciona em alguém que fez seu trabalho interior. Não porque essa pessoa seja fria, difícil ou desconfiada de todos, mas porque essa pessoa tem um centro estável que não se dobra à pressão que não escolheu aceitar. É assim que esse centro é construído. Começa com a consciência, especificamente a consciência do espaço entre estímulo e resposta. Algo acontece, alguém diz algo, uma situação se desenrola. E no espaço entre isso e sua reação, há um momento, breve, muitas vezes quase invisível, onde você tem uma escolha. Você pode reagir automaticamente, por hábito, por velhas feridas, do que quer que seu sistema nervoso tenha sido programado para fazer, ou você pode pausar e escolher. A maioria das pessoas não percebe esse momento. Elas vivem inteiramente em reação. Alguém os elogia e eles flutuam. Alguém os critica e eles entram em espiral. Alguém os ignora e eles passam 3 dias analisando o que fizeram de errado. Eles acreditam que estão vivendo, mas a verdade, estão refletindo. A prática da individuação é a prática de expandir esse momento de pausa, percebê-lo, usá-lo, escolhendo. Repetidamente, agir a partir de seus valores, em vez de suas feridas. Isso leva tempo. Não há nada que eu possa te dizer que faça isso acontecer, da noite para o dia. Mas há coisas que você pode fazer todos os dias que constroem a capacidade para isso. Uma delas é esta. Antes de reagir a algo que desencadeou uma forte emoção, nomeie a emoção em voz alta, mesmo que apenas para si mesmo. Não a história do porquê você a sente, apenas o sentimento em si. Estou com raiva, estou com medo, sinto-me desprezado, estou com ciúmes. Nomeá-la cria distância entre você e ela. De repente, é algo que você está observando, em vez de algo que você está sendo. E quando você a está observando, você tem opções. Outra prática. No final de cada dia, gaste 5 minutos revisando não o que aconteceu, mas como você reagiu ao que aconteceu. Não para se culpar, apenas para notar. Você estava reagindo a partir dos seus valores ou dos seus gatilhos? Você estava sendo quem realmente queria ser ou estava executando um programa antigo? Esse tipo de autorreflexão honesta, feita consistentemente, é uma das ferramentas mais poderosas para uma verdadeira mudança que existe. O objetivo é a integração. Esta é a palavra de Jung para o que acontece quando você para de lutar contra si mesmo, quando a parte de você que quer crescer e a parte de você que quer permanecer segura podem coexistir. Quando a parte ambiciosa e a parte exausta podem ter voz. Quando a parte que precisa de conexão e a parte que precisa de solitude são ambas honradas. Antes dessa integração, você gasta enormes quantidades de energia gerenciando a guerra dentro de si, reprimindo a sombra, mantendo a persona, suprimindo as emoções que não se encaixam na imagem, fingindo ser mais certo, mais confiante ou mais inabalável do que você realmente é. Isso é exaustivo e te deixa com muito pouco para realmente viver sua vida. Após a integração, depois que você realmente para de lutar contra si mesmo, você recupera toda essa energia e pode usá-la para algo além da guerra interna. A pessoa que fez esse trabalho carrega algo que é difícil de descrever, mas imediatamente reconhecível. Não é confiança no sentido usual, aquela confiança brilhante, performática que tantas pessoas confundem com força. É mais como uma solidez, como uma profundidade. Você pode sentir isso na maneira como eles ouvem. Eles não estão esperando a vez de falar, eles estão realmente presentes. Você pode sentir isso na maneira como eles discordam de você. Não há intensidade, nenhuma necessidade de provar algo, nenhuma urgência para vencer. Eles apenas dizem o que pensam claramente e deixam espaço para você discordar de volta. Você pode sentir isso especialmente na maneira como eles lidam com serem desafiados. Alguém tenta abalá-los, tenta provocá-los, tenta tirá-los do seu centro. E eles simplesmente permanecem ali. Não porque não sintam, mas porque sentir algo e ser controlado por isso são duas coisas diferentes. É isso que estamos buscando. Cobrimos muito terreno, deixa-me juntar tudo. Disciplina real não é sobre forçar-se. Há uma forma melhor, de fora para dentro. Não é sobre punir-se para ser produtivo ou se exaurir para se tornar alguém que você não é. Essa abordagem pode produzir resultados por um tempo,
mas nunca produz o tipo de paz e estabilidade que realmente buscamos. A disciplina que dura, o tipo que constrói algo permanente, começa por dentro. Começa com o silêncio, tirando sua energia do palco e fazendo seu trabalho sem uma plateia. Continua com o trabalho da sombra, tendo a honestidade e a coragem de olhar para as partes de si mesmo, das quais você tem se escondido, e de reivindicar o poder e a informação que essas partes contêm. Aprofunda-se na solitude, aprendendo a estar consigo mesmo, sem precisar preencher o silêncio, construindo uma vida interior estável que você pode levar consigo aonde quer que vá. Amadurece quando você finalmente para de precisar que todos gostem de você, quando seu senso de valor para de depender da aprovação de outras pessoas e começa a vir da sua própria relação com seus próprios valores. E é completado, ou mais precisamente, é continuamente praticado através do processo de individuação, tornando-se uma versão cada vez mais completa de si mesmo, não perfeita, mas íntegra, não sem falhas. Honesto sobre elas, não sem feridas, mas não mais dominado por elas. O tipo de presença que paralisa uma sala não tem nada a ver com ser assustador, tem tudo a ver com estar resolvido, com ser alguém que olhou para a verdade completa de si mesmo, a luz e a sombra, e fez as pazes com o que encontrou lá. Você se torna muito difícil de abalar quando já se abalou a si mesmo. Você se torna muito difícil de manipular quando já viu suas próprias partes manipuláveis e trabalhou com elas. Você se torna muito difícil de diminuir quando parou de se diminuir. Esse é o objetivo, não fazer as pessoas temerem você, mas parar de temer a si mesmo. Se isso ressoou em você, reflita sobre isso. Não literalmente. Não apenas assista a isso e passe para a próxima coisa. Pegue uma parte real. Talvez seja o silêncio. Pare de anunciar um objetivo que você vem anunciando. Talvez seja o trabalho com a sombra. Anote uma coisa sobre você que você nunca esteve disposto a admitir. Talvez seja a solitude. Sente-se em silêncio por 10 minutos amanhã de manhã sem seu telefone. Uma prática real. É aí que começa. Obrigado por passar este tempo aqui. O fato de você ter assistido até aqui significa algo. Significa que você é sério e o mundo precisa de mais pessoas sérias. Não do tipo intenso, que se desgasta e se exibe, mas o tipo calmo, honesto e resolvido. Vá fazer o trabalho. Ninguém precisa saber sobre isso ainda.